Se você está olhando o gráfico do Bitcoin agora e sentindo que nada acontece, o preço sobe um pouquinho, cai um pouquinho, fica dentro de uma faixa estabelecida, então fica comigo. Porque esse é exatamente o tipo de mercado que a maioria perde dinheiro e poucos sabem o que fazer. Esse tipo de mercado é um mercado lateralizado, que parece que está dentro só de uma faixa de preço, de um canal de preço. E é justamente nesse cenário que uma estratégia específica faz todo sentido, mas somente se você souber utilizar. Então, fica comigo porque nesse vídeo eu vou mostrar para você a estratégia grid direto na corretora Novadax, porque ela combina justamente com esse momento atual do mercado e principalmente porque você vai aprender a lucrar no mercado lateralizado. Fica comigo porque muito mais importante do que ganhar rápido é você não fazer besteira. Para quê? Para não perder muito. Não é novidade alguma que o Bitcoin funciona em ciclos. E nesses ciclos a gente tem uma tendência majoritária de alta ou uma tendência majoritária de baixa. E dentro dessas tendências a gente tem momentos de indecisão, que são justamente esses momentos em que o preço fica dentro de uma faixa estabelecida. Ele cai um pouco, volta um pouco, mas ele não sai daquela faixa de preço, compreende? É um período chato, que o mercado parece que está tomado, porque por indecisão. Quando o mercado está desse modelo, lateralizado, quem fica esperando um movimento grande se frustra. E quem tenta operar, seja em long ou em short, acaba perdendo dinheiro. Então, presta atenção, porque o mercado lateral, ele exige uma estratégia diferente. E é justamente aí que entra o grid. Ele não entra aqui como um milagre, mas ele entra como uma ferramenta que, se você souber usar, você não vai perder dinheiro. Então, afinal de contas, o que é o grid? O grid nada mais é do que uma estratégia automatizada em que você coloca ordens de compra e venda lá na corretora Novadax dentro de uma faixa de preços. Mas veja bem, essa estratégia ela não tenta adivinhar o topo do mercado, muito menos o fundo. O que ela faz é muito mais simples e muita gente subestima isso. O grid ele vai lucrar com o movimento, não com a direção do mercado. Pegou? E em mercado parado, isso faz toda a diferença. Então, quando eu vou usar a estratégia grid? Ele vai funcionar justamente quando o mercado estiver lateral, quando a volatilidade estiver controlada, sem eventos macroeconômicos no curtíssimo prazo e com ativos líquidos, como o Bitcoin. O que é um ativo líquido, Sheila? É quando você pode vender aquele ativo e na mesma hora transformar esse ativo em real, em dólar, USDT, para você usar imediatamente. Ou seja, liquidez é aquela capacidade de um ativo ser altamente vendável. Ele pode ser vendido a qualquer momento e você ter o seu dinheiro de volta. Diferente, por exemplo, de um imóvel. Quando você tem um imóvel e coloca para vender, aí vai tempo, não é mesmo? Não é tão líquido. Repare nesse momento como o preço do Bitcoin está respeitando uma faixa determinada. Ele não dispara, ele não despenca, ele oscila. E o grid foi feito exatamente para capturar esse vai e volta que muita gente ignora ou fica entediada. Então, marque isso na sua cabeça. O grid é uma estratégia que não é uma estratégia de pressa. O grid é uma estratégia de disciplina aplicada ao momento de tédio do mercado. Agora, deixa eu explicar para você quando o grid não deve ser utilizado, antes de eu mostrar para você na prática como a gente vai fazer lá na plataforma da Novadax para implementar essa estratégia. O grid não funciona quando a gente tem uma tendência definida, ou seja, quando o mercado está direcional, seja uma tendência de alta forte ou uma tendência de queda forte. Ele também não vai funcionar quando a gente estiver na iminência de notícias macroeconômicas relevantes. Por quê? Porque vai alterar a volatilidade no mercado. Ela não vai estar uma volatilidade controlada como a gente precisa para utilizar a estratégia grid. E ela também não vai funcionar se a emoção estiver no comando. Aí ela não funciona mesmo.
O grid, quando o mercado está em tendência clara de alta ou queda, volatilidade, quando você está dominado pelas emoções, ele é uma armadilha, então nem use. A estratégia certa no contexto errado, ela vai virar uma automação do seu erro. Então vamos agora para a plataforma da Nova Dax implementar a estratégia de grid no mercado lateral, com baixa volatilidade, em que não temos notícias macroeconômicas iminentes e a gente está com uma volatilidade controlada, principalmente no finalzinho de ano. O que a gente vai precisar para implementar a estratégia grid? Primeiro, eu preciso que você tenha uma conta na Nova Dax. Você já tem a sua conta na Nova Dax? Se não tiver, o link para você abrir essa conta está aqui na descrição do vídeo. Aproveita, pausa esse vídeo, já faz a sua conta e volta aqui para a gente fazer a estratégia grid juntinhos. Segundo ponto, a gente precisa olhar o gráfico e determinar a faixa de preços das ordens que a gente vai colocar lá na plataforma da Nova Dax. Terceiro, a gente vai estabelecer o número de grids, quantas ordens a gente vai colocar na plataforma. E, por fim, a gente vai determinar o valor por ordem. Dessa forma, a gente vai padronizar o comportamento. E lembre-se, essa estratégia não é sobre agressividade, é sobre constância. Já na plataforma da Nova Dax, a gente vai primeiramente fazer um depósito. Aqui no cantinho direito, a gente encontra Deposit. É só clicar, a gente vai tá em BRL. Aqui, vamos conferir dados da nossa conta que a gente colocou e vai fazer o Pix. O valor você define, eu coloquei já o valor e próximo, o dinheiro cai na hora. Vamos supor aqui que eu já fiz, mas vamos supor, próximo, você tem que fazer o Pix. Às vezes, quando o QR Code não funciona, é só você copiar e colar, tá? No seu banco. E voltamos lá para a página inicial. Nossa, tem até sorteio, ó, de caixa misteriosa. Depois eu participo. Para ir para a estratégia grid, vamos em negociações. Primeira coisa que a gente vai fazer é analisar o gráfico do Bitcoin. A gente está vendo que ele está dentro de uma oscilação lateral. Eu já até delimitei aqui para vocês terem uma noção. Esse aqui é o gráfico diário do Bitcoin, cotado em real. E agora a gente vai lá para a estratégia grid, é só clicar aqui em grid. Em grid, a gente vai justamente preencher, tá? O limite inferior onde será a compra automática, o limite superior onde será a venda automática, o valor do investimento e a quantidade de vezes que esse movimento que a gente vai querer fazer, tá? A quantidade de grids vai depender muito do seu capital, tá? E na quantidade de grids temos a opção do grid. Temos aqui o grid aritmético, que cada grid tem uma diferença de preço igual, e a gente também tem o grid geométrico. O geométrico é porque ele é em porcentagem, tá? O geométrico, ele envolve porcentagem e ele é para um mercado um pouco mais volátil. Eu prefiro usar agora o aritmético para gente testar. O limite inferior, eu vou colocar que eu quero que a ordem seja executada nos 489 mil. Por quê? Porque tá dentro do intervalo que a gente definiu, tá? E para venda, quero nos 502 mil. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer esse grid aqui. O investimento que eu tenho disponível, eu vou colocar R$1.000 aqui. E a quantidade de grids, eu quero 10, tá? Quantidade de grids, 10. E a gente tem mais essa opção aqui, olha. Se a gente marcar essa opção, quando o grid terminar, a estratégia terminar, e quando ela termina, quando o preço sai do intervalo que a gente definiu, aí a estratégia é encerrada. Se a gente mantiver esse quadradinho aqui marcado, ele vai vender a mercado todas as moedas que a gente tiver. Se não, se é desmarcado, as moedas serão mantidas na nossa conta. Tá? Eu vou manter desmarcado, mas eu já vi aqui que nessa estratégia aqui a gente não vai conseguir montar o grid. Por quê? Porque vocês estão vendo aqui, ó, lucro por grid com as taxas tá negativo, não tá rolando esse grid aqui. Por quê? Porque a oscilação é pouca, o capital não é muito, é pouco o capital para essa estratégia. Eu acho que teria que ser uns 10 a 20 mil reais, pelo menos, para a gente fazer essa estratégia aqui, para fazer a compra e venda automática. Tanto é que se eu tentar criar o grid agora, olha, ele vai falar que a taxa de lucro é muito baixa, porque o capital investido nessa faixa de limite aqui, nessa faixa de preço, ela não vai me dar lucro. Então, ele nem deixa a gente montar o grid, tá? Vamos tentar diminuir aqui, mas aí vai ficar bem, também não compensa. Nem aumentar, por exemplo, 20 grids, não compensa também. Qual que é o defeito aqui? Por que ele não está deixando? Eu acredito que seja por conta do capital,
tá? O investimento tem que ser maior. Não pode ser R$ 1.000, tem que ser maior. Apesar de que em negociações na Nova Dax aqui, a gente consegue fazer compras a partir de R$ 25. Mas na estratégia grid tem que ser mais capital. Por quê? Porque, pessoal, é uma compra automática e venda automática. Então, ele precisa de mais capital. É isso que eu vejo nesse momento, tá? Mas aí vocês aprenderam como que monta a estratégia grid, dessa forma, só que a gente sabe que vai precisar de um pouco mais de capital para montar essa estratégia, tá? Então vão com cuidado, se vocês tiverem mais capital, analisa direitinho o intervalo de preço, limite inferior e limite superior, mas é isso aqui, tá bom? Viram como é fácil fazer estratégia grid? Mas eu quero alertar vocês que o grid não substitui uma leitura de mercado, ele vai executar justamente aquilo que você já entendeu. E se você não entende o que você está fazendo, nenhuma estratégia vai te salvar. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece, deixa aquele like para mim. Se inscreve aqui no canal e dá uma olhadinha na descrição do vídeo, porque eu tenho vários cursos que mostram para você como começar nesse mercado com segurança e confiança. Lembre-se que o mercado ele fala todos os dias, mas poucos sabem escutar.